meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, Hora do Macabeus. Sejam todos bem-vindos. E hoje eu vou dar continuidade ao vídeo de ontem, no qual eu refutei o nosso amigo apóstolo que espera o sacrifício de uma vaca vermelha. O que acontece, gente? O vídeo de ontem terminou ali no reino milenar, o apóstolo falando a respeito do reino milenar. E eu acredito que todos perceberam que o vídeo não acabava ali, né? Não iria terminar ali, tá bom? Eu falei sobre a vaca vermelha, falei por cima ali a respeito da vaca vermelha, veio o reino milenar e acabou o vídeo. Porque, na verdade, eu gravei 40 minutos de vídeo. E quando chegou ali no minuto 16, o meu microfone parou de gravar. Eu estava fazendo a edição, né? Eu gravei os 40 minutos, aí eu faço a edição ali, toda aquelas brincadeiras, os memes, tudo que eu coloco. Quando chegou no minuto 16, eu percebi que não tinha gravado, gente, que jogar tudo fora praticamente, tá bom? E eu vou dar continuidade, tentar colocar neste vídeo que eu não coloquei ontem, tá? Não vou fazer edição nesse vídeo porque eu não estou com tempo hoje, então vou apenas ler os textos, não vou colocar na tela. São dois textos e aí eu irei complementar falando a respeito da tal vaca vermelha. Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, por favor. Só assim você pode ajudar o meu canal e os demais canais católicos na plataforma do YouTube. O link do meu Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Se você tiver condições, tá, de contribuir financeiramente com o canal, eu agradeço de coração. Se você não tiver condições, não tem problema, eu agradeço da mesma forma. Deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e compartilha os vídeos, já está ajudando bastante, tá? Tem também a opção do link do PayPal e a opção do clube de membros do canal. Se você não quiser ter aquele compromisso mensal, quiser fazer uma doação única, tem o QR Code aqui do lado, com o Pix do canal, faça uma doação de 5 e seja feliz. E também as minhas redes sociais, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus. Tem também a minha página lá no Facebook, As Mentiras do Apocalipse Protestante. Tem também o meu novo blog, horadomacabeus.com. Tem o Twitter e o Instagram. O link tá tudo aqui na descrição do vídeo. O que acontece, gente? Olha, primeiramente, eu não considero o protestantismo como uma igreja cristã, tá? Eu não considero, muito menos as seitas judaizantes. Essas seitas aí que pregam o judaísmo, para mim são, né, judaizantes e fazem parte do judaísmo e não do cristianismo. Quero que vocês entendam, você que se considera um cristão, mesmo sendo protestante, o judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a nova aliança e a antiga aliança, tá? Não é continuação. Ah, tá, mas tem algumas coisas do judaísmo dentro do catolicismo, a gente pode até conversar sobre isso, mas nova aliança é a nova aliança, antiga aliança é a antiga aliança. A antiga aliança foi com o povo hebreu, a nova aliança foi com a igreja, tá? O judaísmo, ele se sustenta em leis. Na nova aliança, a igreja se sustenta na ressurreição de Cristo e na doutrina. É tudo diferente, tá bom? E essa vaca vermelha, de onde surgiu a ideia da vaca vermelha ainda, né? Misturaram a ideia da vaca vermelha com a segunda vinda de Cristo, que tem a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. O sacrifício de Cristo é eterno e não depende do sacrifício de uma vaca vermelha, gente. Isso é loucura, tá? Isso nasceu dentro do judaísmo, e eu nem sei se foi dentro do judaísmo ortodoxo, tá? Mas nasceu essa história da vaca vermelha. Essa vaca vermelha foi produzida. Ela nem nasceu de um modo natural, tá? Foi produzida uma vaca vermelha dentro de um laboratório. Para você que não tem nada a ver com Deus, aquilo ali, tá bom? E se existir esse sacrifício, gente, isso é uma aberração, é uma coisa ridícula. Por que é uma coisa ridícula? Porque faz 2000 anos que o sacrifício acabou.
Está lá no livro de Daniel, quando tem, né, Daniel, capítulo 9, ele fala, quando o templo for destruído pelo devastador, vai cessar o sacrifício. Acabou, não tem mais sacrifício. A partir do momento que o templo foi destruído, qualquer sacrifício no rito judaico é uma aberração. É uma aberração. Mas eu vou explicar isso aqui com textos do Novo Testamento, tá bom? Agora é impressionante porque o tal do apóstolo, ele está bem confuso ali, tudo que ele falou ali não tem base nenhuma nas escrituras. Ontem eu fiz uma pesquisa dentro da cultura judaica, de onde surgiu essa ideia da vaca vermelha. Gente, nem os judeus conseguem explicar a história da vaca vermelha. É uma lenda que surgiu dentro do judaísmo, tá bom? E é lógico, o protestantismo abraça qualquer coisa, né, que venha do judaísmo. E também na sola escritura, não tem nada de vaca vermelha na sola escritura, foi invenção judaica. E aquele apóstolo está meio confuso, porque ele acha que o cristianismo tem que se converter ao judaísmo. E ao contrário, gente, o judaísmo vai ter que se converter ao cristianismo. E o judaísmo vai ter que aceitar o culto de adoração divina cristão, que é o sacrifício eterno de Cristo. Porque existe a Eucaristia? A Eucaristia é o sacrifício eterno de Cristo, não o sacrifício de uma vaca vermelha. Se o rabino, né, o tal do rabino, porque não existe também o sacerdócio levítico, então o rabino não tem autoridade para fazer um sacrifício. Mas eu não vou entrar nessa questão, que aí entra dentro da cultura judaica, e eu realmente não vou entrar neste assunto agora, tá bom? Mas aquele apóstolo, ele espera a reconstrução do terceiro templo, que não vai existir. Falou lá do Instituto do Templo, gente, que ele é um museu que cuida das relíquias do antigo templo, lá na época de Jesus Cristo, o templo de Herodes, cuida daquelas relíquias. Ah, mas tem gente que doa dinheiro ali para a reconstrução, tá? Você é um trouxa, você, cara, sinceramente, tá sendo feito de bobo. Sinceramente, não tem reconstrução. Como é que vai retirar um santuário islâmico de lá e construir um templo judaico? Não tem como fazer isso aí. Mas, continuando aqui, tá? Quem não assistiu o vídeo lá do apóstolo, assista. Ele espera a reconstrução do terceiro templo, ele espera os ritos judaicos, as festas judaicas, ele está esperando o sacerdócio levítico de novo, os sacrifícios dentro do templo. Se ele está esperando sacrifício de animais dentro do templo, é porque ele não acredita no sacrifício de Cristo. E se ele não acredita no sacrifício de Cristo, ele não é cristão. Ele disse até que tem um menorá, né? Quem não sabe o que é menorá, é o candelabro ali, que já está feito para ser colocado dentro do templo, do tal do terceiro templo, que não vai ser reconstruído. Então, cara, ele é judeu, tá? Ou tenta ser um judeu. Essas coisas não existem dentro do cristianismo. Não existe, né, menorá dentro do cristianismo, não existe o sacrifício de animais dentro do cristianismo, não existe isso. Então, e Cristo, ele veio exatamente, tá, para acabar com a antiga aliança e trazer a nova aliança. A antiga aliança foi feita com o povo hebreu e a nova aliança foi feita com a igreja. Tá? E eu vou mostrar isso aqui biblicamente, porque é o protestante que é tudo na Bíblia. Mas eu vou mostrar porque isso aqui está na sola escritura. E eu não tive a oportunidade de colocar esse texto ontem porque o microfone não gravou. Lá no livro de Hebreus, capítulo 8, versículos do 6 ao 13, diz assim: ao nosso sumo sacerdote, e aqui é Jesus Cristo, tá? Entretanto, compete ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de uma aliança mais perfeita, selada por melhores promessas. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, certamente não haveria lugar para uma outra aliança. O que o autor está dizendo aqui? Está falando que existia uma antiga aliança e agora nós fazemos parte de uma nova aliança, tá bom? Mas se a antiga não tivesse defeitos, não teria lugar para uma nova aliança, que é perfeita.
E ele continua dizendo no mesmo texto: se Deus fala de uma aliança nova, é que ele declara antiquada a precedente. Ora, o que é antiquado e envelhecido está certamente fadado a desaparecer. O autor está falando de duas alianças, a nova e a antiga. A antiga está envelhecida, vai desaparecer na época do autor, tá? Desapareceu já a antiga aliança, e hoje nós temos unicamente a nova aliança, que é a perfeita. Tá bom, mas o sacrifício, onde entra em tudo isso? Porque essa aliança é justamente o sacrifício eterno de Cristo. Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12. Diz assim, no mesmo livro: porém já veio Cristo, sumo sacerdote dos bens vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente, mais perfeito. Sempre o autor usa esse termo perfeito para Jesus Cristo, porque a antiga aliança não era perfeita, né? E aí ele continua dizendo: não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo. Sempre, né, os apóstolos falaram a respeito disso, que o reino de Cristo não era desse mundo, enfim, sempre, né, vai ter isso no Novo Testamento. Continuando aqui, sem levar consigo, prestem atenção nisso aqui, ó, essa aliança, tá, não tem o sangue de carneiros e novilhos, mas com o próprio sangue de Cristo. Ele entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Tá? Então esse sacrifício de Cristo é eterno, gente, é eterno. Não precisa do sacrifício, nada que vem do cristianismo, nada que vem de Jesus Cristo depende do sacrifício de uma vaca vermelha. É ridículo um cristão falar de uma vaca vermelha que vai ser sacrificada em nome de Deus. Isso é, gente, isso é uma heresia, um sacrilégio. Eu nem sei como eu posso, né, determinar isso. Tá? E outra coisa, ainda tem que passar pelo crivo do rabino. Que rabino? O rabino tem autoridade para isso. E o judaísmo de hoje não é o judaísmo da época de Jesus Cristo. Esse judaísmo é um judaísmo rabínico que foi elaborado depois da destruição do templo. E Jesus Cristo ele veio exatamente para isso, para acabar com aquele judaísmo, acabar com o judaísmo. Tá? Ele acabou com o templo, ele mesmo falou sobre a destruição do templo, que era um castigo que viria sobre Israel, né? E iria acabar com aquela aliança, e acabou. Porque agora é a igreja, a aliança com a igreja, e o sacrifício é o sacrifício eterno de Cristo. Então não tem, né, essa do rabino estar estudando e pesquisando para ver se essa vaca serve ou não para ser sacrificada. Se um rabino sacrifica essa vaca, ele tem que ser preso. Tem que ser preso. Sério. Sinceramente. Se um rabino pegar esta vaca e oferecer em sacrifício para qualquer deus que for, ele tem que ser preso. Preso. Tá? E outra coisa, o apóstolo ele termina o vídeo ali dizendo que nesse terceiro templo o anticristo vai se sentar tentando se passar por Deus, só que sempre os judeus são heróis, né? E crucificaram Jesus Cristo e são heróis. E ele diz assim que ele vai se sentar e vai querer adoração, mas aí os judeus que são monoteístas não irão se submeter a isso. Gente, os judeus, eles adoraram a César. Eles trocaram Jesus Cristo por César. Eu acho que essa comunidade aí, com todo respeito, a comunidade judaica, eu só falo que não tem nada a ver com o cristianismo, mas com todo respeito do mundo, eu acho que a comunidade judaica não é, né, a melhor opção para isso não, viu? Não é o melhor exemplo, não. Eles trocaram Jesus Cristo por César, tá? E o tal do apóstolo, ele falou umas coisas ali que ele mesmo não entende. Os judeus nunca foram monoteístas, né?
Ele falou ali, os judeus são monoteístas. Não, os judeus e o povo hebreu, eles sempre acreditaram em outros deuses. Não quer dizer que eles cultuavam esses deuses, tá? Então tem uma diferença. O cristianismo, por exemplo, ele acredita que só existe um Deus. Os outros deuses não existem. Esses deuses aí são, né, apenas coisas lúdicas. Eles não existem, tá bom? Agora os hebreus e os judeus, eles sempre acreditaram em outros deuses. Em certos momentos, eles prestavam culto apenas ao Deus de Israel. Em certos momentos, eles prestavam culto ao Deus de Israel, ao Deus dos filisteus, ou aos deuses do Egito, enfim, né? Teve momentos ali na história do povo, tá? Então, eles nunca foram monoteístas, e não são. Eles acreditam na existência de outros deuses. Agora, o fato de acreditar na existência de outros deuses não quer dizer que eles prestam culto a esses deuses. Entenda, tá? É diferente. Agora, o cristianismo sim é monoteísta, porque o cristianismo só acredita em um Deus. Em um Deus. E só presta culto a esse Deus. Tá? Então, para o cristão, pelo menos eu falo pelo catolicismo, não existe outro Deus. É tudo ficção. Tá? E eu não tive a oportunidade de falar isso no vídeo de ontem, porque infelizmente o microfone não gravou, tá? Então deixando bem claro que os judeus não são monoteístas, nunca foram monoteístas, sempre acreditaram em outros deuses, por várias vezes, em vários momentos ali na história de Israel, eles prestaram culto ao Deus de Israel e a outros deuses também. Tá? Nunca foram monoteístas, então a comunidade judaica não é um exemplo de se vai adorar ou não o anticristo. Vocês pregam aí, né, os futuristas, eles pregam essa história do anticristo, tá bom? Então a comunidade judaica não é o melhor exemplo para isso, tá bom? Eles trocaram Jesus Cristo por César. E falando da vaca vermelha, é ridículo. Ridículo, não tem nada disso nas escrituras, isso é uma fábula que se criou dentro do judaísmo, eu nem sei se foi dentro do judaísmo ortodoxo, e se o rabino, que nem tem autoridade para prestar culto a Deus, tem que ser um sacerdote levítico, se um rabino sacrificar uma vaca vermelha, ele tem que ser preso. Tá? Isso fere as leis aí, né? Que cuidam dos animais. Eu nem vou entrar nessa parada aí, que eu nem gosto de falar sobre isso, mas o cara tem que ser preso, tá bom? Não se presta mais esse tipo de culto hoje em dia, né? E, pelo amor de Deus, né? A vaca vermelha ali, ela tem que ser feito um churrasco com ela, e não sacrificar a vaca, deixar sofrendo ali por causa de um Deus ali que já acabou com esse tipo de adoração divina há 2000 anos.